vai ser a figura central na minha literatura, de modo geral, né? Porque é ele que vai unir negros, alemães e italianos no lugar onde eu nasci, que é justamente Araraquara. Mas antes de começar, né, a falar, eu queria só dizer que o título desse encontro seria Um escritor afro-brasileiro da Signify, e depois a gente vai explicar o que é Signify. Mas antes, né, de explicar o que é Signify, eu vou me apresentar. Né? I'm going to introduce myself poetically. Vou me apresentar com uma poesia, que é uma espécie de autobiografia. It's my personal autobiography. Okay? So this is José. Para ser José neste mundo, mais que tudo, há que ter fé. Se não for de Arimateia, há que ter fé. Se não for do Egito, há que ter fé. Se não for do patrocínio, mais que tirocínio, há que ter fé em Gena de Menino. Quer vir um pouco mais para frente? Não, que é luz. Ah, luz? Ah, luz. Ah, tá. Aquela lá também pode ser? Aquilo é mais complicado, né? Não. Ah, tá. Melhorou? Sim. Então, se não for do patrocínio, mais que tirocínio, há que ter fé em Gena de Menino. E se não for pai de Jesus, há que ter fé para ser ao menos um filho qualquer da cruz. E agora, José? É now, José. Né? E se fé tanto não for suficiente para José, fique contente, relaxe, basta ser José. Né? Então, this is my autobiography, personal autobiography. Did you say that you have to have faith? Faith? Yeah. That was faith. Yeah. To be José in this world, most of all, you need faith. If you went from Arimathea, you need faith, okay? If you went from Egypt, faith, okay? Faith is the basic thing for somebody like me to be José, okay? Mas, se eu não puder ser José, por alguma falta de fé, se for Zé, it's enough, okay? Zé is a short version for José, okay? Right. Minha autobiografia, então, é José. Agora, como eu não sou apenas uma pessoa, eu estou num local, eu vou mostrar um pouco a biografia do local onde eu nasci, que é Araraquara. Araraquara is a place, in my case, this is my fictional place. Is the place, é o lugar onde ficcionalmente ocorrem as minhas histórias literárias, né? Aquelas que eu escrevo. The stories I write happen here, in Araraquara, ou no Jararaquara. Ok. Vocês se lembram que eu falei que o Exu é justamente aquele orixá que vai unir coisas que estão distantes e opostas, né? Aqui já uma espécie de união. Nós temos uma palavra que é brasileira, jararaca, e uma palavra que é alemã, Wach. Né? So this is a Brazilian word, and this is a German word. Okay, so Araraquara is a place where Brazilian heritage and German heritage plus black heritage and also Italian heritage are there. So this is a composite situation in which we have lots of cultural values. Okay? Então, o Jararaquara é um local onde todas essas tendências culturais e valores culturais estão ali, né? Brasileiro, alemão, negro, polaco, italiano e assim por diante. Então vejamos o que diz o poema. Nós temos os pés encharcados, né, das enchentes anuais e o coração ainda não secou da última enxurrada. Somos peões sem cavalos, né,
cavalgamos as águas, as tristes águas, e afogamos a alma no Itajaí-Açu. Temos o sorriso de fios entrelaçados em muitos dentes e gestos. E trazemos as algibeiras feitas de malhas, de sonhos e das terras úmidas das enxurradas milenares. Porém, no olho, duramente azul, apenas o sotaque de um som engolido a seco. Essa é a história de Jarasma. O que nós temos aqui? Se lá no José nós vamos encontrar uma pessoa com várias identidades, ele pode ser de Arimateia, pode ser do Egito, pode ser do patrocínio e pode ser até o pai de Jesus. Aqui nós vamos encontrar uma cidade, um local, com pelo menos 3 características. O que são? As enchentes são anuais e causam muitos problemas para a cidade. A indústria é dos tecidos, ou das malhas. Aqui nós temos os fios entrelaçados. Então, as malhas de fios, de tecidos. E também o último elemento, que é o olho duramente azul of the German people, of the Italian people. Então, essa é a história do Yararacuba. E a outra, a minha história pessoal. Então, a minha literatura... Maybe say a little bit in English about maybe you can just run. So, if I can read the translation... wait. Let me see here. I have a copy of the translation here. The whole translation in English is like this. We have our feet soaked by the animal floods, okay? And our hands and our hearts are not dry yet from the fear of the last flood. We are horseless pounds, riding the waters, the sad waters, and drowning our souls in the Itajaí-Açu. We have the smile of intertwined threads in many teeth and gestures. We bring the pockets made of fabric. That's why the industry, okay, we have that over there. Of dreams and the cyclic rancid smell of the wetlands of ancient floods. However, in the heart blue eye, only the accent of a sound swallowed dryly. Okay? So this is the story of Yararacuba, and that was the story of my story of José Ingüença Martins. Okay? So that's what happens to my stories, to the stories I write. Okay? This is always somebody who is black dealing with the cultural elements brought to the place by the German immigrants and the Italian immigrants. Okay? So, what is important here is, if we continue, is to say that in order to deal with, for José, to deal with such a kind of story and not literary, but real situation, okay, José teve que criar uma signifying da experiência. Isto quer dizer o seguinte, ele teve que saber como unir a sua experiência negra com a experiência do local, que é branca, italiana e alemã. Então, o que a gente vai dizer? Que a primeira ideia é que José, num determinado momento, num determinado momento, consciente ou inconsciente, eu não tinha outros modelos a não ser modelos brancos. Então, o que eu fazia? Imitava, copiava, assimilava os valores brancos que estavam lá disponíveis, que eram alemães e italianos. E, principalmente, aprendia a falar o alemão, a estudar o alemão e o italiano. Era uma maneira de não se perder, isto é, sobreviver. Esse é um lado. O outro lado é o seguinte, não bastava, não era suficiente só assimilar valores dos outros. Era preciso também afirmar valores próprios, negros, Então, a ideia é o seguinte, porque ele queria ser, porque ele era jogador de futebol, José, ele teve que trazer para a sua vida
jogadores negros como Pelé e seus companheiros de equipe, principalmente nos anos de 58, quando o Brasil foi campeão mundial, né, e 62. 70 também, né? E também, como ele queria ser escritor, ele tinha que ter acesso, tinha que pelo menos buscar experiências negras entre os escritores Machado de Assis, Cruz de Souza, né? Esse é nacional, a gente pode dizer, esse aqui é local, de Santa Catarina, e Lima Barreto, que também é carioca. Então, essa experiência da Signify, essa experiência de fazer a sua própria história, conversar com a história dos outros, né, estava relacionado a essas duas situações. Ou ele conversava e assimilava valores brancos, em determinado momento, ou em outros momentos ele teria que, ou ele ia buscar, tentar inventar, criar, ou encontrar os valores negros que estavam lá. Isso que ele fazia é isso que eu chamo de uma experiência da Signify. Né? Ainda não é literária, né? Porque ele ainda é jogador e ainda quer ser escritor. Né? Mas ele vai se perguntar, mas dentro dessa situação, nessa busca, né, entre esses dois modelos que são antagônicos, né, o que tipo de textos ele vai escrever? Que tipo de textos negros ele vai escrever? What kind of black text is he going to write? Considering the whiteness of the German situation and Italian culture, and the blackness of Pelé and Machado de Assis, what kind of text is he going to write? Que tipo de texto ele vai escrever, né? Então, ele vai dizer, ele vai buscar, vai tentar encontrar uma situação na qual o autor aqui, Gates, vai buscar, vai dizer a ele, ou vai mostrar a ele, que há um modelo externo, que há uma definição para textos negros. Né? E o que seria isso? O Gates vai dizer que textos negros são sempre textos bivocais. Isto é, they have two voices. Okay? They are double voiced texts. Texts with two voices. So, então eles podem ter a voz branca e a voz negra. Porque eles também são textos mulatos, né? They have two inherited. Okay? So, two cultural ancestries. So then, because of this, por causa dessa bivocalidade, dessa mulatice dos textos, né, é que nós vamos ter, por exemplo, essas duas possibilidades se encontrando. Culturas negras e culturas brancas se encontrando num texto, né, que está aí dizendo que isto é possível. E é justamente, eu vou me valer destas definições para depois produzir os meus textos. Né? Então, o Gates vai fazer uma definição um pouco maior para dizer o seguinte, olha só o que ele diz. Ó. Escritores negros, como os críticos de literatura negra, aprendem a escrever, lendo literatura especificamente, textos canônicos da tradição ocidental. Aí ele pensa assim, o escravo que escreveu a primeira biografia, né, de escravo, a primeira narrativa de escravo, onde é que ele foi procurar um modelo? Na tradição negra? Não. Né? Porque não havia tradição negra na América, no Brasil ou nos Estados Unidos, né, quando isso aconteceu. Quando o primeiro escravo, por exemplo, Harriet Jacob, quando ela escreveu a primeira narrativa de escravos, uma mulher escreveu, ela escreveu usando a ideia de autobiografia de Santo Agostinho, né, de outros santos, né, ocidentais, que já tinham escrito anteriormente as suas biografias. Então os modelos eram brancos. E aí ela aprendeu e escreveu sua história negra. Né? Ô José, eu estou pensando, quem sabe que você pode ler dos romances, porque, e se lembra que ela só fala inglês, ela não fala português. But are you following?
Yes, I am. Oh, okay. Yeah. No Because problem. a lot of the words I can. Yeah. No, if you have any problem when I'm speaking Portuguese, okay, please Yeah. raise your hand and say, José, please. I'm picking up a lot, believe me. Okay, yeah. Uh-huh. So he's laying down, he's going to read from his novels, but he's trying to explain a little bit how the stories, Yeah. you know. I would like to give you an idea of how, from where I got these ideas and how I use them, these ideas, in order to produce my own text, okay? Okay. So these ideas that signifying helps me, or helped me, is still helping me to deal with my literary production, okay? So, this is the first moment in which somebody, a black man or a black woman, wrote his or her first story using white models, canonical models, Western models, okay? So, and what does he does, or what does she does, when he enters this situation of writing a story? He does not only repeat, okay? So, signifying is a way of producing text by using models that already exist through repetition, Even the Portuguese. imitation, revision, and difference. These are the four different moments. Repetição, revisão, imitação e diferença. They are here. So, what is important is that there is always these two elements, black culture and white culture, in the same text. Living together, sometimes challenging one to the other, but also contributing to this situation. Okay, in the first moment in my production, I had what is here nominated as signifying poética, a minha signifying poética. O que significa que eu comecei a escrever poesia, né, também usando esta, quer dizer, agora eu posso dizer, né, que foi assim. Eu posso usar os modelos que eu tenho agora para explicar por que eu fazia a poesia daquela maneira. Então, o primeiro exemplo aqui é como uma Yararacumba branca, né, a white Yararacumba and a black Yararacumba, talk to each other, converse and keep a dialogue. For example, this is a German poet from Yararacumba, Rudolf Bell, and he writes about, when he writes about our place, the place where we live, he used to say, esta cidade que dorme nos meus braços quando eu adormeço, the city, sleeps in my arms, okay? Esta cidade sem paisagem, eu fecundarei nos seus altos corpos de cal. So, he has a very positive image of the city. When I write about the same place, I'm going to say something different. A cidade é ali, escura e escondida, né? Dark and hidden, e não tem heróis. You cannot sleep in the arms of the city, okay? Tem apenas, bebo piedade, amém, que no maior dos pobres vira a glória da cidade. So, this is one way of looking at the city, this is another way. So one is positive and then one is a little bit negative, okay. One way is white, the other is black, because of this personal experience of each of these two poets, okay? So this is one example. The other example is this. We have a white José and a black José. White José comes from a national figure, a national poet, Carlos Drummond de Andrade, and then José from Yararacumba is reacting to this description or to the creation of one José like that, okay? So, black José is a little bit different. So, Drummond is going to say, e agora você? E agora José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que você que faz versos, que ama e protesta, e agora José? And I am going to say, e agora José?
né? E se fé tanta não for suficiente para José, fique contente, relaxe, basta César. Okay, I could put here the whole poem, but we have already discussed or seen something about the whole José. So what is important is that the symmetry here. Okay? E agora José, e agora você, e agora José. Né? Okay, these are two different poets. One is a national figure, the other is a local figure, but they have the same, they decide to write about the same idea, trying to describe one man that is very simple, but have different problems coming from different poems. Okay? So this is something. Okay, here, just for you to feel, there is another poem about Yararacuba, which is a description of the city. Temos Rio Idaí. I just want to mention it because I was thinking that I would speak just Portuguese, so I would just say that this is another poem, okay? And here I have another poem which is about the word, palavra. This is about poetry. Enquanto houver palavras, just for you to feel the breeze of Brazilian Portuguese. Enquanto houver palavras, eu grito e espalho na rua palavras de jornal para desalojar o animal que se esconde. Enquanto houver palavras, eu grito contra a pedra e o granito que breca, broca e emborca o grito primal que cala. Enquanto houver palavras, eu grito um grito soturno e desigual. E se houver sangue, farei da palavra uma grande hemoptise verbal. A verbal, I don't know if the word is hemoptise or hemoptise. How do you say this? I don't know what that word is. This is like an hemorrhagia. Oh, okay. A hemorrhage. Hemorrhage. A verbal when, hemorrhage. for example, you have lung problem, so the blood comes through your mouth, this is like an hemoptise. Okay? So I say, enquanto houver palavras, I scream. But if there is blood, what is going to happen is a verbal hemoptise. Yeah? So this is the poem by José back in Yararacuba. And the last one is about what I call, what is a possible verse in a city where you have these three models, black, Italian, and German. Se for possível fazer do verso não lido uma pistola fria, it's very strong, very aggressive, because it speaks about cold pistol gun, uma intencional adaga cortante, a sword, uma espada de palavras cruas. Enfim, um bisturi sonoro, sem anestesia, que abra abrigos no corpo dos mortos. Se for possível fazer o verso de feitos e fatos e fetos partidos de fome, nos últimos porões insuspeitos da cidade situados por nós. Mais do que fazer o verso, fazer a valsa, fazer a farsa, no trabalho diário de cada ano, antes que caia o pano. All if it's possible. Tudo isso, se for possível. If it's not possible, okay, we are going to do something different. So this is the idea about poetry. What kind of poetry, that was the question, what kind of poetry could José produce in a place like Yararacuba? And we could see that there are some models of poetry that was produced, done, and written by José in the moment he was interested in writing poetry. So, having said that about poetry, let's see how José goes from poetry to fiction. And this is the second moment. But before entering in the field of fiction, let's see some theory. Gates again is going to define what signifying is. Remember that the first moment he said, okay, for a black writer to write a text
he needed to read canonical Western text. He needed to learn how to write. Remember the slave. He could not speak English, not even Portuguese. So, what kind of text could he write? He had to have models, and the models were canonical, white, Western. Okay? But now, in this moment, he already knows how to write. There are black models. There are black culture. The story has passed, maybe 200 years. Okay? So it's different. In Jaracuba, it's the same. Okay? The first models were the poets from Blumenau, or from Jaracuba, for me. Now, I am going to find other models. In fiction, my models are not from Blumenau, are not from Jaracuba. They come from other places, especially from here, because of my story, or my history of being a teacher, a professor of literature, of studying African American literature in the United States. So then Gates is going to say, free of the white gaze. This is basic, okay? You must be free of the white gaze in order to produce your own text, which are black texts, okay? So, you can produce now black texts and make them converse or keep dialogue between them. There are two ways, in a motivated way and in unmotivated way. And then we go to the first example. The first example is this. This is the first novel, and this novel establishes a conversation with somebody else's novel. When I say somebody else's, I mean Machado de Assis. Machado de Assis, where is Machado de Assis? Machado de Assis, okay? Machado de Assis, who wrote this novel, Dom Casmurro, which I used in order to produce Enquanto Isso in Dom Casmurro, Meanwhile in Dom Casmurro. So this text here keeps a conversation with this text here, and I have to say, this is the language. Here, Inez has something to say. This is the language. And the second one is the language of the language. Maybe here you could say something about the translation. Why word? Why? In French, you have langue and you have langage, right? Há uma diferença. A langage é a língua prática. A langue é a linguagem da linguagem. Então, a primeira linguagem é a língua prática, é a língua que se fala. A outra é a língua da linguagem. Então, a outra é mais abstrata. E ela preferiu, eu uso linguagem, ela usou o termo word, na tradução. Talvez seja isso a explicação que você podia também... Bom, é que na primeira, como ele vai ler, você vai ler aquela passagem, sim, né? Então, ele começa a história da Capitu, esse Dom Casmurro, o Machado de Assis escreveu no século XIX, 19th century. And that character from the 19th century, the white woman, everything, he brings into the 20th century in his novel. So it's another character, it's the same character, but it's not, because she's transformed. And he starts the novel speaking about this abstract, overall language of all languages. So the way he writes it can be taken as with the Bible, it says, it start talking about once there was the word that was the language of all, right? Then I use the word, So if you know the allusion to the Bible, you will understand that concept of overall language. There's also a linguistic understanding that corresponds to the word langue in French, which the
structuralists at the beginning of the 20th century, Ferdinand de Saussure, began to explain that difference between langage and langue. So I chose word because word is kind of like a